É assim, quero já começar este vídeo a abrir com um disclaimer. Não acho que vale a pena vocês fazerem o upgrade do 13 Pro para o 14 Pro. O tempo de bateria houve melhorias, mas que eu tenha sentido, não, por isso anda à volta tipo de 5%, se tanto. Mas atenção, gosto muito aqui do Always On Display, com estes fundos assim personalizados, que vocês escolhem os vossos elementos assim da família e depois durante o dia vai mudando assim as fotografias. Gosto muito, é a Apple a ser Apple, ou seja, pegar algo que já existe tipo há anos, mas que ao contrário de outros telemóveis, Xiaomi, OnePlus, seja lá o que for, com Always On Display que eu acabava sempre por desligar, este eu vou manter. E o giro é que eu notei, passado cerca de 3 horas, perde cerca de 1%, ou seja, está muito bem otimizado. As câmaras, houve melhorias, mas acho melhor vocês verem os resultados a falarem barulho. Malta, quero interromper este vídeo porque vou incluir esta bicicleta no giveaway. Ou seja, para além das outras 3 que já era difícil a escolha, vou incluir esta também no giveaway para o vencedor. Quando chegar cá, escolher entre 4 bicicletas. Link na descrição, ir ao meu Instagram, biografia, tem lá o link do Glimio. Boa sorte a todos. Quis levar o meu tempo neste comparativo do iPhone 14 Pro contra o iPhone 13 Pro. Há aqui várias coisas que eu tinha que abordar, o Action Mode, o Zoom, mas pronto, chega de conversa, eu tirei aqui muitas fotografias em diferentes cenários, em diferentes alturas, com diferentes iluminações, porque queria levar aqui o meu tempo, porque há diferenças e acho super interessante. E há aqui outra coisa que o iPhone 13 deixava-me super irritado, que já vão ver a diferença durante este vídeo. Bora lá! Ok, primeira fotografia, lá à direita temos o 14 Pro, lado esquerdo 13 Pro. Aparentemente nada, não noto diferença nenhuma, mas também se fizermos algum zoom, há aqui outra coisa que nota-se em todas as fotografias que vocês vão ver. Mais textura, mais detalhe devido ao sensor maior de 48 megapixels. É ligeiro e precisamos fazer aqui um crop grande, mas existe. Mas de resto, em relação ao alcance dinâmico e cores, tem aqui resultado muito parecido. Estão a ver? Aqui nesta garrafa há mais textura no 14 Pro. A mesma coisa neste exemplo, é muito difícil encontrar diferenças, aliás até parece que estou a tirar fotografias com o mesmo telemóvel, mas no próximo exemplo, no interior parece estar a ter o mesmo resultado. Agora se fizermos aqui algum zoom nesta parede, deixa lá ver, quem é que tem mais textura? Outra vez, noto mais textura aqui nos filtros do ar-condicionado, na parede, definitivamente há mais definição no 14 Pro. Agora para o exterior, que giro. Neste caso, se eu fizer este crop completamente exagerado, noto aqui várias falhas no processamento no 14 Pro e o 13 portou-se melhor. Nestas rosas lá ao fundo tem mais detalhe, embora esteja tudo pixelizado. Na altura, quando eu tirei esta fotografia, parecia que estava a ter melhores resultados nos ecrãs do 14 Pro. Agora aqui um exemplo da minha filha, deixa lá ver, hein? Está aqui com um sorriso tão forçado, mas não sei, não, este exemplo ainda não dá para reparar um pouco nisso. Noto mais detalhe aqui no 14 Pro, sem dúvida. Tom e o white balance é ligeira a diferença, mas também acho que o 14 Pro acertou mais. E reparem no efeito de desfoque devido ao sensor grande. Atenção que ela ainda estava com alguma distância, mas mesmo assim nota-se que o fundo está mais desfocado no 14 do que no 13. E este efeito assim de desfoque, quanto mais vocês tiverem assim um objeto assim perto, maior vai ser o desfoque devido aqui ao sensor maior do 14 Pro. Há aqui umas pequenas falhas no 13, mas também nota aqui umas pequenas falhas no 14, mas de resto aqui no cabelo, um excelente recorte. Mas pronto, estas fotografias não são feitas para fazer grandes zooms e assim o resultado, lado a lado, parecem ter resultados praticamente iguais. E agora com o primeiro exemplo aqui da grande angular, reparem que nesta parte aqui da sombra parece que está com mais detalhe no 14. O HDR, o ISP do Bionic Chip A16 processou esta imagem mais rápida e conseguiu obter mais informação aqui na parte da sombra. Outro exemplo aqui da grande angular, se eu não fizer zoom parece ter bons resultados. Se eu fizer zoom, parem aqui neste gradeamento desta arca frigorífica, vê-se um pouco mais de detalhe no 14 Pro. Com o sensor principal, se eu fizer exatamente o mesmo exercício, deixa lá ver, é com boa iluminação, mesmo fazendo este crop exagerado, não noto quase diferença nenhuma de um para o outro. Agora, o 14 Pro tem a possibilidade de fazer 2 vezes de zoom. Esta fotografia usa o 13 Pro
duas vezes de zoom, ou seja, ainda está também no sensor principal, ainda não passou para o sensor da tela objetiva. E deixa lá ver se eu também reparo aqui, sem fazer zoom, parecem ser resultados praticamente iguais. Agora, se eu fizer zoom, o resultado é ligeiramente melhor, está um bocadinho assim com mais textura, mais detalhe. Pá, este com duas vezes zoom tem um niquinho mais de detalhe. Não é por aí. Agora, lado a lado, duas fotografias com a tela objetiva fazendo zoom de 15 vezes, sem fazer zoom, já noto que o 14 Pro processou e tem uma fotografia menos processada do que vejo ali no 13 Pro. Raramente utilizava mais do que 5 vezes zoom no 13 Pro. No 14 Pro, acho que consigo ir até 10 vezes e ter resultados melhores. Aí há diferença. Com os sensores principais, aqui está um resultado que eu tinha muita curiosidade durante o dia. E sinceramente, não noto praticamente diferença nenhuma. Ou seja, continuo a ter um excelente resultado e admito, tinha receio que a Apple concentrasse muito na parte das fotografias e os resultados nas filmagens houvesse assim uma degradação. Não é isso que eu estou a ver, mas como os outros exemplos, fotografias, filmagem, noto uma temperatura mais controlada, sem ser aquele exagero típico da Apple. Muito parecido, muito parecido. Se eu fizer assim um crop exagerado, qual é que está a ter mais detalhe? Também tenho curiosidade para ver isso depois no monitor. Está bem. Teste autofoco. Era uma das coisas que eu tinha receio com um sensor maior, mas tudo aquilo que eu já testei é praticamente igual àquilo que eu já podia contar com as outras versões. Ou seja, super viável. Rapidamente, diferenças. Aquele parece-me um bocadinho mais saturado do que este. Eu gosto mais da cor deste. Vou gostar mais deste. Eu acho que só o da direita está ali nada vermelho ali na minha cara que não é... Não? Está ligeiramente mais claro, mas parece que este aqui está um bocadinho mais definido. Diz lá, qual é que é? Esquerdo. Mais próximo gosto mais do esquerdo porque parece mais fake daquele lado. Está bem. Agora aqui com a minha filhota. Aqui noto uma coisa, que em certos cenários, principalmente com pessoas, noto uma certa correção aqui da parte da Apple. Ou seja, estão a ver aqui o exemplo do 13 Pro, a minha filha tem sempre aquele tom, e normalmente as pessoas com uma iluminação forte têm sim um tom demasiado quente. No 14 Pro noto uma correção, ou seja, um processamento da pele e tons muito parecido com o que eu vejo nos Pixels. Mais realistas, menos quentes, que por vezes irritava-me aqui no 13 Pro. Neste 14 Pro vejo fotografias com mais personalidade, mais ênfase nos contrastes e tons realistas. Se eu fizer zoom, parece que há aqui uma distorção na cara da minha filha no 13 e o 14 parece que corrigiu um bocadinho mais. E reparem, toda a textura, em toda a imagem, existe mais no 14 Pro. E no sensor principal, neste cenário também, com este exemplo, com uma pessoa, noto a mesma coisa, a mesma tendência. Tons um pouco exagerado, vermelho e quente no 13 Pro, no 14 já está corrigido, já tem um tom muito mais natural. E reparem, neste caso já noto diferença e não preciso estar a fazer grandes zooms. Tem aqui a parte da t-shirt da minha filha, tem ali uns contrastes que dá para ver todas aquelas dobras ali, as sombras a entrar, a luz por onde é que veio, distância, a textura. Gosto mais do 14 Pro. Ok, e agora fotografias à noite, aquelas 2 vezes, 3 vezes isso tudo. Há diferenças, mas lamento dizer que, nos exemplos que eu tirei e aquilo que eu reparei, sensor principal, gosto mais, temos mais textura aqui na relva. Atenção, esta situação é mesmo muito escura. Ambos estão a fazer um trabalho excelente e existe a capacidade do 14 Pro captar mais brilho, não ponho isso em questão, mas para ser 2 vezes o que eu vejo no 13, o resultado ainda tinha que ser melhor. De qualquer maneira, sem dúvida nenhuma, neste cenário difícil, consigo ver aqui o fim desta relva artificial, o início da relva, mais textura aqui na barraca, mais informação aqui no placar do Philippe de Vieux. Ou seja, houve uma correção e uma preocupação da parte da Apple perante a concorrência. Tinham resultados que deixavam a Apple bem para trás. Agora, neste exemplo aqui da grande angular à noite, sem fazer zoom, já noto logo que na árvore aqui atrás já existe mais detalhe no 14 Pro, mais iluminação aqui na calçada, na parte de trás. Nota-se a diferença
mas outra vez não noto aquelas 2 vezes, 3 vezes que eles gabaram-se lá na apresentação. Acho que foi um exagero e era desnecessário. E neste exemplo há uma diferença aqui brutal. E houve aqui uma coisa interessante que se passou, porque no 13 Pro eu tive de estar assim com o telefone parado aí tirar uma fotografia durante 2 segundos e o 14, pum, tirou esta fotografia e foi este resultado que tirou. Se eu prefiro o resultado do 13 Pro, acho que sim, embora aqueles flares ali daquele candeeiro ali atrás irritam-me um pouco. Se não fosse isso, para mim era a fotografia vencedora, porque o 14 Pro com aquela exposição assim imediata, não. E agora, neste exemplo, em termos de detalhe e brilho, parecem ter resultados bastante parecidos. Mas nos tons, mesmo à noite, reparo de vez em quando em certas fotografias aquele tom quente ainda da Apple contra uma fotografia mais realista em que eu consigo ver que a relva é verde, a calçada tem aqui uma cor assim mais branca, não é este meio cor de laranja aqui do 13 Pro exagerado para os quentes. Gosto mais do resultado do 14 Pro. Mas noutros exemplos com o sensor principal já não noto isso, parecem ter resultados praticamente iguais. Se eu fizer zoom, é muito difícil reparar, mas existe um ligeiro detalhe a mais aqui no 14 Pro, à exceção aqui deste foco. Gostava que fosse mais bem controlado e não aparecesse esta mancha assim branca, porque este candeeiro tinha ali tipo níveis, tanto um como no outro não aparecem. Há uma ligeira vantagem no 14 Pro. Está aqui mais desfocado no 13, tem aqui um pouco mais de textura aqui também na gola aqui da t-shirt, aqui no capacete, aqui da parte da corda, tá com mais detalhe. E a minha filha diferença. Ou seja, as fotografias com a selfie, com o modo noturno, e quanto mais vocês esticam assim o braço, mais ele vai estar assim a tremer. E se tiverem um telemóvel com um processamento mais rápido, tira a fotografia mais rápida e o detalhe depois nota-se nesse resultado. Um perfeito exemplo da grande angular, nem preciso fazer zoom, muito mais detalhe no 14 Pro. Agora, durante a noite, é que eu tinha também muita curiosidade, porque puxa mais pelos sensores, ambos de 12, aqui no sensor da selfie, 4 capas a 60, e a diferença que eu noto é que existe um tom menos quente no 14 em relação aqui ao 13 Pro. Com o candeeiro aqui na parte de trás já noto um pouco mais de flare, está a fazer um melhor trabalho o 14, e mesmo assim, tanto na minha cara, como ali no highlight ali do candeeiro, no céu da parte de trás. Isto tem que ser assim mesmo muito picuinhas para conseguir encontrar aqui alguma diferença. Eu estou a apontar com a língua. Há um pouco mais de detalhe no 14, é pouco, mas há um pouco mais de detalhe. Gira cacau. Tá bem, à noite, com o sensor da grande angular, lá ver ali o foco da Coswheel. Aquilo que eu estou a ver, um bocadinho mais de textura aqui no 14 Pro, aqui na relva, na parte de baixo. Acho que está a trazer um pouco mais de detalhe, claridade no 14. Mas é muito pouco mesmo. Outra coisa de notar nestes telemóveis é que normalmente, sensor da grande angular, não aconselho a filmar nem a 1080 a 30 frames. Agora estou a gravar a 4 capas a 60 frames em ambos os telemóveis e conseguem bons resultados mesmo com pouca luz. Agora com o sensor principal é que também tenho muita curiosidade. Mais uma vez, assim à primeira vista, parecem muito parecidos. Continuamos a ter aqueles flashes característicos deste sensor assim principal, como podem ver, aquelas 3 pintinhas ali a balançar. Estou a gostar destes tons assim mais naturais e menos quentes, típicos da Apple, aqui no 14, sem dúvida. Ali o céu dá-me ideia que noto menos grão no 14, será? É ligeiro, mas há melhorias. Ok, e agora no 14 há uma característica que vocês podem ativar, que é o modo Action Mode, com algum sacrifício no crop. Isto é a grande angular, normal, com Action Mode ligado, fica com este enquadramento. Vamos lá ver se existe melhorias contra o 13 Pro, 4 capas a 60, e aqui ficamos reduzidos a 2.8 capas a 60 frames por segundo. Vamos lá fazer aqui uma figura de urso. 1, 2 e... Que figura! Toda a gente olha para mim, olha lá que máquina da gente. Bora! Corre muito rápido. Agora andar para trás. Aí é bem, os telemóveis estão a tremer, que é uma coisa doida. Como é que é? Houve melhorias? Ou sacrifício no crop e na definição?
não vale a pena. Nada disso, faça aqui a avaliação. Pá, tem uma estabilidade fabulosa, mas eu prefiro a informação extra que se tem já com um excelente resultado, sem o Action Mode ligado, do que este fator crop, se calhar numa situação mais extrema. Se vocês estiverem a apontar para uma criança a correr, mas se tiverem a fazer tipo BTT, a câmera aqui no peito e querem apanhar o máximo de informação possível, preferia manter 4K a 60 e o resultado, supostamente, deste sensor maior, mantém o mesmo enquadramento. Acho que mantém também uma estabilização bastante decente. E vendo essas imagens lado a lado, gosto mais do perfil do 14 Pro. Deixou de ter aquele aspecto assim dourado, mais outro perfeito exemplo da perda daquele look demasiado quente. Gosto. Olha, e outra coisa, estão a ver o brilho? 13 Pro, acontecia muito isto, eu filmo muito, mas reparava muitas vezes, diminuía o brilho e nesta situação já deixo de ver tão bem como aqui o 14 Pro. Irrita muito isto porque depois não dá para aumentar o brilho, temos que esperar que a temperatura do telemóvel baixe. Há aqui outra coisa, que o 14 tem uma vantagem em relação ao 13. Para isso preciso aqui das minhas assistentes. Ok, vá, 1, 2 e comecem a saltar. Vá, mais, isso. Todos estes exemplos com elas a mexerem-se muito, tanto um como o outro, se eu não fizer zoom exagerado, parecem estar a fazer um bom trabalho. Mas existe diferença no shutter speed e a velocidade de processamento no 14 Pro, que é uma vantagem, principalmente contra a concorrência. O modo retrato tem a vantagem de conseguir utilizar a lente uma vez e, ao contrário do 13, passa logo para 3 vezes zoom, com excelentes resultados. Conseguem utilizar 2 vezes zoom ou então 3 vezes zoom também. Lado a lado, fotografia com o sensor principal com apenas uma vez de zoom parecem ter resultados muito parecidos, mas lá está aquele tom com contrastes ligeiramente mais carregados que eu gosto no 14 Pro contra um HDR demasiado exagerado em certos cenários que o 13 Pro por vezes não gostava. Depois temos a capacidade de fazer 2 vezes de zoom e depois passamos para 3 vezes de zoom. Note a mesma coisa, um contraste um pouco mais carregado no 14 Pro, mas ambos com resultados muito parecidos. Outra diferença do 14 para o 13 é que temos um flash novo que supostamente dá assim um aspecto mais natural, porque sinceramente eu nunca tiro fotografias com flash. Vamos lá ver se eu vou mudar esse hábito com este 14 Pro. É notório o resultado aqui nesta categoria de fotografias com flash. Reparem na diferença. Jesus, eu tive que tirar mais outras fotografias porque pensava que estava qualquer coisa, ou estava a lente, eu tive que limpar a lente do 13 Pro. Grandes melhorias, que diferença brutal. Confirmo, mesmo com este sensor de 48 megapixels, se vocês quiserem tirar fotografias de flores, continua a ter resultados muito bons. Aquele efeito boca para a parte de trás, que é mais carregado e nota-se ainda mais neste exemplo quando eu começo a chegar perto assim de um objeto, está muito bom. E reparem neste detalhe aqui da flor, no 13 Pro ficou desfocado. E o 14, excelente resultado. Macro, se eu não fizer zoom, parecem ter resultados muito parecidos. Atenção, eu fui aproximando o telemóvel e ele fez a escolha por mim, ou seja, passou para o sensor da grande angular e escolheu tirar depois este exemplo assim com fotografia tipo macro. Zoom exagerado, nota-se que realmente existe mais detalhe no 14. E o HDR também está a funcionar melhor. Ou seja, conclusão. Se vocês têm este modelo, acho que são poucos os argumentos para vocês darem o salto para o 14, a não ser tipo a novidade, que eu acho isso um pouco ridículo. Mas até analisar as fotografias aqui no computador, a minha ideia, a minha opinião, a ver apenas aqui nos dois ecrãs, era diferente, ou seja, há diferenças, principalmente nos tons, que eu gosto mais do resultado aqui do 14 Pro. Este telemóvel vai começar a andar comigo no bolso, continuo a gostar muito aqui deste tamanho, assim de 6.1 polegadas, por isso depois disto tudo, destes resultados, das fotografias e filmagens, vou começar a utilizar este telemóvel como o meu telemóvel principal, mas atenção, eu não sou um exemplo, porque a minha preferência mesmo nas filmagens, e eu utilizo muitíssimo este equipamento, muitos dos vídeos que vocês viram, porque andar com este objeto tão bom e com resultados tão bons nas filmagens, para mim é imprescindível como ferramenta de trabalho. Dito isto, se vocês tiverem tipo a 7ª geração do iPhone e quiserem dar o salto para o 14 Pro, é um salto gigante que vocês vão notar nessa diferença. Mas se vocês tiverem tipo o 11, o 12 ou o 13, há diferenças na performance, no tempo de bateria, nos resultados das fotografias.
Mas mantenham esses equipamentos durante mais um ano e esperem para a próxima geração, que vamos deixar de ter o raio do Lightning Cable. Pronto. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Tchau! Like, subscribe e essa coisa toda, não esqueçam, se vocês não seus mother... E tenho aqui os fundos da minha mulher e das minhas filhas, e tenho aqui os fundos das minhas mulheres...